E aí, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a nova política de remuneração aos acionistas da Petrobras, a nova política de dividendos, aí, né? Publicada no dia 28 de julho de 2023, aí como um fato relevante, né, no site de RI da Petrobras, que gerou muito alarme no mercado, né? Muita gente já começou a achar que o governo começou a botar a mão na empresa, né? Que já começou a interferir politicamente e muita gente achou que isso poderia ser negativo para o acionista, né? Essa nova política de dividendos. É, e também muita gente achou que a ação poderia voltar a cair aí, né? E passar a ser um mau investimento, né? Novamente. Vou trazer aqui os detalhes desse anúncio da Petrobras, né, sobre o que muda, e a minha opinião também sobre o que representa isso para a tese de investimento, né. Eu recomendo também a ver o meu vídeo aqui que eu fiz há poucas semanas atrás sobre a tese de investimento em Petrobras, né, no momento. É uma tese mais de trade de valor, não é um investimento assim para casar para o longuíssimo prazo. É mais aproveitar uma distorção de mercado que eu acho que o valuation está totalmente depreciado do Petrobras, né? Inclusive eu até cito lá, faço uma comparação com outras petroleiras mundiais e até com a Gazprom, né, petroleira russa, que está sofrendo um monte de sanção. A Petrobras tem indicadores fundamentalistas, né, de múltiplos menores que todas essas, inclusive até menor que a Gazprom, né? O EV/EBITDA da Petrobras está abaixo de 2 vezes, né? Então, mesmo assim, a Petrobras ainda está muito descontada, né? Mas vamos falar um pouco aqui sobre um pouco do cenário, o que mudou, né? E o que dá para esperar daqui para frente para a Petrobras em relação a essa mudança da política de dividendos, né? Aí, né, da Petrobras. Bom, a gente sabe que a Petrobras ela já tinha essa política de dividendos desde 2011, né? Ela foi divulgada lá atrás. Ela ficou, né, de 2015 a 2018 sem pagar nada de dividendos, né, só pagando dívida, porque com o esquema de corrupção que teve a Petrobras ali antes de 2015, a empresa ficou com a maior dívida corporativa do mundo, aí, né, então teve que voltar, fazer uma reestruturação total internamente e só focar em gerar caixa para pagar a dívida e reduzir a alavancagem, né, e ela voltou a ficar boa novamente em 2019, a empresa, né, ela voltou a gerar caixa, né, a gente pode também botar no cenário aí que o preço do petróleo, né, começou a ajudar a partir daí, ele começou a subir, né, saiu de 40 para 120 dólares. Né, a gente pode até ver, eu vou abrir um pouco aqui também o fundamentos da Petrobras para a gente ver como que essa geração de caixa ela aumentou muito, né, a partir de 2019. A gente pode ver aqui no EBIT da empresa, né, esse aqui é o site do Fundamentos, né, a gente pode ver indicadores fundamentalistas das empresas. A gente pode ver que a partir de 2020, né, ela começou a gerar caixa novamente, né? O EBIT começou a aumentar aí, ou seja, ela parou de gerar resultado para pagar a dívida e começou a sobrar, né? Porque a dívida já reduziu aqui, né, com a reestruturação da empresa e ela começou a sobrar caixa, né? Começou a sobrar caixa aqui a partir de 2020, 2019, 20, né? E até então, né, essa política de dividendos da Petrobras, aprovada lá em 2011, dizia que a cada trimestre, né, a cada resultado aí, a empresa tinha que pagar 60% da geração de caixa livre, tá, para os acionistas. Ou seja, tudo que sobrou de caixa para a empresa depois dos investimentos que ela tinha que fazer, né, ou em negócios ou em novos negócios. É, Isso, né, estava fazendo com que a empresa, como a empresa já estava gerando muito caixa agora nos últimos anos, estava fazendo sobrar muito caixa. Então o dividendo da Petrobras estava muito atraente, né? Tava muito bom para ser verdade até, tá? O dividend yield da Petrobras ficou na casa dos 40% no último ano, né? E era óbvio que poderia ter alguma mudança aí, né? Tava muito bom para ser verdade, né? Essa assimetria, né? A empresa está muito barata, gerando muito caixa e muito dividendo, né? Era de se esperar que poderia haver alguma mudança aí, tá? É, Obviamente, né, o governo mudou e o governo pode ter uma visão um pouco diferente da do mercado, né? Um governo mais à esquerda que a gente tem hoje. E poderia esperar que o governo poderia ter tomado alguma atitude em relação a isso, né? Isso eu acho que já estava no preço, tá? Já estava no preço que o governo iria interferir em alguma coisa na Petrobras, de alguma forma. E até é a explicação de a empresa estar tão descontada assim em termos de valuation, tá? Eu acho que o mercado já esperava que alguma coisa, alguma interferência ia acontecer. E isso pode ter sido alguma coisa, né, que tenha alguma ligação política e tal, principalmente para investimentos futuros, tá? Mas não dá para saber ainda o que vai acontecer, né, com essa parcela de capital que vai deixar de ir para acionista e vai ir para investimentos agora, tá?
Mas o que eu quero dizer é que todo esse risco de acontecer alguma mudança, alguma coisa, já estava no preço, tá? Então isso aqui não é nenhuma novidade, não é algo que vai fazer cair as ações só por causa disso, tá? Então, nessa nova política, né, a gente pode ver aqui que a Petrobras divulgou esse documento aqui curto, né, 2 páginas, explicando o que vai acontecer a partir de agora. Então, a remuneração dos acionistas vai ser igual a 45% do fluxo de caixa livre, né, da empresa aí. Então, vai passar de 60% para 45%, ou seja, ela vai distribuir um pouco menos aos acionistas do que ela está gerando. Logo, esse capital vai sobrar e vai ser investido em alguma coisa, tá? Então, a empresa ela pode investir em melhorar um pouco, né, os negócios que ela já tem, ou ela pode entrar em novos negócios, tá? E aí que entra um pouco do perigo, né? Que a gente não sabe para onde que vai ir esse dinheiro, né? Se vai ser para um negócio que vai ter uma rentabilidade boa para o acionista ou não, tá? Mas eu acredito que não vai mudar muita coisa, porque de 60 para 45 o dividendo ainda continua muito atrativo. Eu acho que ele vai ficar ainda na casa de 10, pode ficar ainda na casa de 10% ao ano o dividend yield, tá? Ainda é um dividendo muito alto ainda, né? E a empresa vai continuar gerando caixa, teoricamente. A não ser que nos próximos trimestres e anos esse capital seja muito mal investido. Aí pode ser que as coisas mudem um pouco e ao longo do tempo essa vantagem que a empresa hoje tem de ter um dividendo alto pode ser destruída. Mas é só se esse capital, esse 15% de diferença aí que não vai mais para o acionista seja muito mal investido e isso possa contaminar um pouco aí, né, a rentabilidade da empresa. Mas a gente ainda não sabe o que vai ser feito, tá? É óbvio que também tem uma outra coisa, um outro ponto importante aqui. Esse pagamento, né, de 45% do fluxo de caixa livre só vai ser pago se a empresa tiver lucro no trimestre e se respeitado o nível de endividamento do plano aqui de execução de 2024 a 2028, tá? Então, a empresa vai respeitar, né, esse nível de endividamento aí no pagamento do dividendo, tá? Se a empresa alavancar muito e a dívida estourar, não dá para esperar que esse dividendo seja pago, tá? Então, também tem que ter isso em mente. Outra notícia é que a empresa divulgou a possibilidade de um programa de recompra de ações, tá? Isso é a parte positiva do comunicado, que compensa um pouco, eu acho, essa redução de distribuição de dividendo, porque um programa de recompra se executado, né? Ele pode ser, ele é favorável ao acionista, né? É uma das principais alocações, é uma das melhores alocações de caixa que a empresa pode ter para o acionista, porque o que acontece? A empresa ela recompra suas próprias ações por estarem muito baratas. Normalmente eles cancelam essas ações ou distribuem ou mantêm em tesouraria, mas o que acontece é que a posição percentual que tu tinha na empresa, ela proporcionalmente aumenta. Logo porque essas ações elas não estão mais em circulação, elas deixam de existir, tá? Elas saem do float. Então, a tua participação sem tu fazer nada, sem tu botar mais dinheiro na empresa, ela aumenta na empresa. Tu tinha 10% da empresa, agora tu vai ter 12%, por exemplo, sem fazer nada, tá? Então, isso ao longo do tempo, e a empresa continua crescendo, né? Então, ao longo do tempo, tu vai tendo mais direitos a dividendos, mais direitos ao lucro da empresa, tá? Isso é positivo. Inclusive, o Warren Buffett falava que essa era a principal, era o que ele achava a melhor alocação possível que uma empresa podia ter sobre o capital dela, tá? Então, isso acho que compensa um pouco essa redução de dividendos, tá? Então eu acho que a minha opinião aqui ela é neutra, tá? Ela é neutra. Então a gente teve uma parte que é um pouco negativa, né? Um pouco menos de distribuição de dividendo e a gente não sabe como vai ser alocado esse capital, até porque pode ter uma interferência política aí no destino. Mas tem a possibilidade de um programa de recompra, tá? Então eu acho que é um resultado neutro e também um pouco de que eu acho que é neutro é que essa redução de 60 para 45 ainda não é tão significativa, tá? Eu acho que está num limite aí do que ainda é aceitável. Se fosse menos que 45, talvez poderia começar a chamar mais atenção e o dividendo, né, o dividend yield atrativo da Petrobras hoje já poderia não ser tão atrativo assim, mas ainda ele vai continuar sendo, para quem quer dividendo, um bom investimento. Vai tirar um 10% ao ano nos próximos anos, possivelmente, se o petróleo não cair muito, tá? Então, eu acho que é isso. Não muda a tese de investimento aqui de um trade de valor na Petrobras, tá? De tentar operar um pouco esse múltiplo que está totalmente dilacerado e está muito baixo. Então, essa é a ideia. A gente está comprando o Petrobras a um EBIT, EV/EBIT de 2 vezes aí, enquanto o mercado, as principais petroleiras estão em 4, 5 vezes. Então, a ideia é esperar que a Petrobras
volte um pouco a operar no nível um pouco mais próximo aos outros pares mundiais, enquanto o risco político ele vai se dissipando um pouco, né, e o pessoal vai entendendo que já estava tudo precificado, né, e que talvez a Petrobras não vá passar por um problema de corrupção como teve lá atrás. Tá? Então eu acho que é isso. Não mudaria nada na minha tese de investimento aqui. Acho que ainda continua um bom investimento. Obviamente tem que ter em mente que a exposição ao teu capital tem que ser não mais aí do que 8 a 10%, tá? Eu acho. Porque é uma empresa estatal, pode ter risco, pode ter volatilidade, tá sujeito a um preço a oscilação de preço de commodity, né, do petróleo no mercado mundial. Então, óbvio, tem risco, mas eu acho que ainda é uma alocação que faz sentido em relação a valuation, tá? Enquanto o preço não volta, tu vai ficar ganhando um dividendo aí acima de 10% ao ano. Eu acho que é um bom investimento sim, tá? Beleza, pessoal? É isso, só peço para quem tá curtindo dar um like no vídeo aí, se inscreve no canal e tamo junto.